Bem-vindos a mais um Infinity Cast, onde o papo aqui é sobre marca, experiência e conexão. E hoje temos dois convidados aqui do mundo gráfico, tá? Que é o Machado e o Maurício da MZ Lume. Vamos falar muito sobre esse mercado, como ele era antes e como ele chegou até aqui. Mas antes eu quero dar um recado para você aí, que é do segmento de brindes corporativos, brindes personalizados. Não sei se você já conhece ou deve conhecer o grupo Celebrare. O que é o Celebrare? O Celebrare é um grupo de network voltado para o nosso mercado. É isso mesmo. Lá você vai se conectar com empresários que têm os mesmos problemas que você, as mesmas dores. Então você vai compartilhar um pouquinho de todos as suas dores, tudo que você tem lá com o grupo, tá? Então faça parte do grupo, entre agora aqui, acesse o QR Code e converse com o time do Celebrare para saber um pouquinho mais. Maurício, muito obrigado por aceitar o convite. Machado, é um prazer ter vocês aqui. Antes da gente iniciar, eu quero conhecer um pouquinho da trajetória de cada um, começando pelo Maurício. Como é que você chegou nesse mundo gráfico? Como é que você começou lá atrás? Pelo seu empreendedorismo, sabe? Pela sua iniciativa. Muito obrigado. Para contar um pouco da nossa história, a gente volta a praticamente 30 anos atrás. Eu comecei no ramo gráfico por volta de 1996 e fazendo venda ativa, né? Que o pessoal fala hoje. A gente fazia prospectava cliente a cliente. Acho até um tema legal porque estávamos discutindo isso hoje digo, agora recentemente, sobre a prospecção ativa, né? E nós somos desse tempo onde a gente não existia internet, não existia esses recursos eletrônicos digitais que a gente tem hoje, e a gente fazia a nossa lição de casa, pegava a lista telefônica, que era aquele, né, colosso, e ali a gente fazia a seleção da nossa clientela. E eu ainda falo com o nosso time de venda, eu falo, olha, foi uma das épocas mais produtivas, porque a gente se organizava, se planejava, colocava meta de visita e o principal, a gente fazia o cliente olho no olho, a gente tinha esse contato físico. Era o famoso porta a porta naquela época. Era o famoso porta a porta. Eu e o Machado, a gente pegava um prédio, subia até lá no último andar. E vinha descendo vinha descendo e batendo de porta a porta. Correndo segurança. Correndo segurança muitas vezes. Segurança ia buscar a gente nos andares, né? Quando percebia que a gente estava trabalhando ali. Mas era uma luta saudável, sabe? Uma luta que valeu a pena. Aí pegamos o ramo gráfico no começo, né, Machado? Pegamos ali a gente vendia envelope, papel timbrado... Cartão de visita, que era uma porta de entrada, era o carro-chefe, né? Todo mundo usava cartão nessa época, né? Mas veja só, isso eu tô falando, eu comecei ali. Aí o Machado entrou logo depois na minha vida, inclusive pelas mãos da minha mãe. Porque ele veio de Londrina, ele não é de São Paulo. Foi o Machado que me apresentou, por exemplo, o início da nossa entrada no mundo dos brindes corporativos. Legal. O Machado chega alguns anos depois e ele traz de Londrina, a empresa dele fabricava agenda diária. E ele traz também o caderno executivo, o caderno de capa dura. Há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era uma novidade. Foi o caderno, inclusive, que suplantou a agenda diária. A agenda diária era campeã de venda. Assim, a gente vendia 500, 600 mil agendas por ano, 800 mil. Hoje em dia a gente vende 10, 15 mil. Olha só. Quando começou a ter o advento da internet e tal, a agenda foi perdendo força pra caramba. Perdeu muita força. E quem entrou no lugar dela no setor de preferência do marketing foi o caderno executivo. Ele começou a fazer um sucesso tremendo. Tanto é que ele virou campeão de venda. E a empresa do Machado de Londrina, por incrível que pareça, vendia muito em São Paulo. Pouca gente fazia aqui. Pouca gente, né, Machado? Pouquíssima gente fazia isso daqui.
E não tinha esse hábito, né? Nem eu acreditava muito. Falava assim, pô, caderno eu compro na livraria, não vou ficar mandando fazer pra dar de brinde pros outros, né? Eu tava enganado. Falei, não, realmente o caderno... Em que momento, Machado, que você percebeu que isso mudou? Você fala a questão da agenda virar... Da agenda virar o caderno, como que teve essa transformação? Em que momento você acha que isso aconteceu? Cara, eu comecei a perceber isso justamente pela procura, né? As pessoas começaram a procurar mais esse tipo de produto. E aí, como o Maurício falou, foi perdendo a força. A hora que fui ver, tinha dominado. Aí eu só vendia caderno. A gente nem oferecia mais agenda. A agenda ficou, acho que uns 2 anos sem nem vender, né, Maurício? Ela teve uma queda vertiginosa. A gente fabricava agenda. Nossa, aí desapareceu. Eu falei assim, bom, agora então ficou só caderno. Aí depois ela começou a voltar devagarzinho, que acho que também o pessoal começou a enjoar um pouco do caderno, receber muito caderno, né? Aí começou a voltar um pouquinho, e aí depois começou a diminuir ela e entrar pro lado do Moleskine, que foi outro boom que deu no mercado ali. Que é o que tá hoje, né? Hoje a gente tem muito mais Moleskine. Hoje é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe. Muitas gráficas fecharam, né? Nesse período todo aí. O que vocês entendem que foi o diferencial para a MZ Lume continuar no mercado? Foi essa inovação de talvez entrar para o mercado dos brindes, virar essa revenda? Como que vocês identificaram isso? Esses dias a gente estava batendo papo sobre isso, né? E eu achei muito legal a gente lembrar a jornada, né? Nossa jornada de venda, né? A comunicação. Falei, olha, antigamente a gente ia fazer um orçamento para o cliente, datilografava, o papel timbrado, dobrava, botava no envelope e entregava em mãos. Aí a coisa, né, começou a evoluir, a tecnologia. Veio o fax. Aí veio o fax. Aí a gente pegava, datilografava, mas mandava tudo por fax. O Machado mandava os orçamentos para Londrina, tudo por fax. Ficava horas ali, transmitindo fax. Aí o fax, deixamos de usar o fax porque veio o e-mail. Né? Aí era tudo por e-mail. Tudo por e-mail e telefone. Tudo funcionava por e-mail e telefone. E agora é tudo WhatsApp. Você não recebe mais orçamento por fax, aliás, por e-mail. Por e-mail. As pessoas esqueceram que o telefone serve para ligar, né? É uma dificuldade. Eu fico bravo com isso, hein? E... Eu mandei mensagem. Você ligou? Não, eu mandei mensagem. Então liga, pelo amor de Deus. E quando eu falo, não, eu liguei, mas não atendeu. Eu liguei, mas não atendeu. Liga de novo. Liga de novo. Os caras não sabem mentir, ligou a porra nenhuma. Você sabia que existe telefone fixo ainda? Às vezes o cara não tá com o celular descarregado, tempo fixo. Tem fixo, verdade. Não adianta, esquece. Mas assim, voltando à sua pergunta, eu fiz isso pra gente... Contextualizar. Exatamente. Isso aconteceu também no ramo gráfico, essa evolução. Quando eu te falei que a gente vendia impressos, folder, folheto, papel timbrado, envelope, percebemos que com esse avanço da comunicação, todos esses produtos praticamente deixaram de existir. Foi tudo pro digital, né? Tudo virou um PDF, digital. Virou uma apresentação. Lembra aquele cara do turismo lá? Ele fazia uma cartinha ele mandava um envelope, um folderzinho mostrando os roteiros, não sei o quê, e despachava por correio para todo mundo. Tinha um cliente nosso de filatelia, fazia os catálogos e tal, imprimia, mandava por correio para todo mundo. Hoje, ele manda um PDF. Sim. Inclusive, nós percebemos uma coisa que ilustra muito o segmento de brinde corporativo. Nós somos da época dos catálogos. Então, nós anunciávamos dentro do segmento naqueles catálogos enormes, né, Machado? Brindes e free shop. 400 Free shop, né? Da free shop era o que tinha mais... A Infinity não é dessa época, mas eu já conheço pessoal da free shop e muitas pessoas me contam que antigamente era nos catálogos da free shop que vocês anunciavam. E era maravilhoso, você tinha um retorno, era o Google da época, muito melhor, inclusive, que o Google. Que era bem segmentado, né? Muito segmentado, era bem segmentado. Chegava na mão de quem realmente decidia. E em que momento que surgiu essa virada de chave? Vamos focar nesse mercado do brinde, vamos fazer Moleskine, vamos para essa linha de fazer esses cadernos personalizados, de focar nesse mercado. Né? Pois é. Nós temos na nossa história, nós montamos, depois que a gente vem, nós somos vendedores, né? Por essência. A gente começou a vender muito. Alguns fornecedores já não entregavam mais dentro daquilo que a gente precisava. Aí chegamos à conclusão que a gente precisava montar a empresa e começar a produzir também, para atender a nossa própria demanda. E o que aconteceu?
pensamos, olha, vamos fazer o brinde, que ele tem uma característica sazonal, né? Sabemos a jornada dessa venda. Enquanto isso, a gente monta uma estrutura física de maquinário pesado e continuamos como gráfica, né? Uma estratégia perfeita. Só que não, o timing não estava ajustado. Não saiu conforme o planejado. De jeito nenhum. Mas nem todo empresário planeja e dá tudo certo. Como não deu certo dessa vez? Como dessa vez não deu certo? Acho que naquela época era assim. O timing estava totalmente errado, porque o segmento gráfico estava acontecendo um tsunami de transformação, justamente porque a internet estava chegando com tudo e acabando com tudo aquilo que a gente conhecia. Como funcionava o nosso segmento gráfico. E a gente fomos pegos ali de surpresa. no meio da tempestade. E foi complicado. Se a gente não entendemos o movimento depois de sofrer demais. Prendeu com a dor. Mas muito. E uma dor financeira terrível. Nossa, Quase que a gente quebrou, tecnicamente até estava quebrado já. Tava, com certeza. E aí chegamos num momento que, a gente vai ter que mudar o modelo de negócio. Resolvemos mudar o modelo de negócio, porque a gente entendeu o quê? Essa transformação do segmento gráfico acabou com muitos produtos que eram do uso do dia a dia. Que eram os mais vendidos ali naquela curva ABC, que eram os produtos que mais vendia, de repente, acabou. E a renovação de equipamento também, ela, dentro do segmento gráfico, ela tem um custo estrondoso, sabe? E para adaptar a Zelume Machado para esse lado, falando dessa parte industrial mesmo, tiveram que ter muitas mudanças de máquinas, tiveram que fazer novas aquisições. Começamos com máquina um pouco mais modesta, depois, para a gente conseguir acompanhar, o investimento ia ser muito alto. Mas muito alto, coisa de hoje, $1 milhão. Você poder chegar perto do povo em termos de qualidade. Quem foi investindo, depois começou a se matar. Então, você fazer uma entrada de máquina, na época, uma folha inteira custava R$2.000. Hoje se encontra o mesmo por 450, 20 anos depois. Então, investe nisso? Não vai dar para investir nisso daqui. Vamos investir onde? Vamos investir em acabamento. Então, mão de obra e acabamento. Então, a gente foi deixando de lado a parte de impressão em offset e aí a gente começou a mirar na impressão digital. E aí, a gente conseguiu acompanhar. Mesmo sendo caro equipamento, a gente conseguiu acompanhar. Então, na época era 40 folhas por minuto, ou 70, 100 folhas por minuto. Tá hoje, tal, para você poder tirar com uma qualidade bacana. E a gente consegue, daí, agora atender o pessoal nas pequenas e nas grandes quantidades com esse tipo de equipamento. Então, deu para acompanhar. Lá atrás não dava. Para acompanhar, você tinha que ter muita demanda. E não era só o brinde que ia dar conta. Então, você tinha que abrir o comercial para impresso convencional, para tudo. E aí, se você espalha muito, você não consegue focar, você não consegue para frente. Né? E nesse momento de mudança, como é que foi entender que o cliente mudou também, né? Porque o cliente que consumia o produto gráfico talvez não fosse o mesmo que consumisse ali o produto mais voltado para o brinde e ainda teve essa vertente de virar uma revenda dentro do mercado. Então, vocês passaram por um momento tenso ali também. Sim. Foi quando a gente resolveu mudar o modelo. Aliás, foi muito interessante essa mudança, porque chegamos à conclusão justamente disso. A gente vai ter, abrindo mão dos equipamentos pesados gráficos, você abre mão desse segmento gráfico, dos produtos que a gente imprimia lá dentro, entregava o folder, o folheto, o papel timbrado e tudo mais, pertinente. E aí a gente estávamos ali reunidos, eu cheguei pro Machado, falei, olha, um outro detalhe também, isso veio junto com um curso muito legal que eu fiz na época, que foi um controle financeiro, que eu fiz no Sebrae, e estava junto também com o Empretec, né? Eu fui buscar algumas... Eu sou Empretec. Nós três somos Eu sou Empretec. aqui. Aí eu chego no Machado, Rogério, Nossa, eu vou ficar louco. eu falei, olha, meu amigo, é o seguinte, Ele tava fazendo, não tinha Móveis fora... Nós vamos Você mudar sai o do modelo do Empretec com negócio. a cabeça explodindo. Sai louco. Falei, vamos vender todos os equipamentos gráficos. Acabou. Eu fiquei desse jeito, assim. Eu falei, você tá louco? Bebeu? O que tá acontecendo? Vamos vender impressora? Falei, não, cara, é o seguinte. A conta tá aqui, estamos quebrando, né? E esses equipamentos não se pagam.
né? Não paga o impressor que está atrás dele, não paga o cortador que está atrás dele, não paga a manutenção que ele dá. Então você tem que fazer tudo isso, essa conta toda e acabou. A gente vai só montar. Viramos uma montadora. Pô, nem fudendo. A matemática com Cê é redução de louco. perda. Eu falei, pronto, não tem mais A nada. gente acabou. vai morrer de fome. Não, vai dar certo. Não concordo. Falei, não dá pra você discordar porque eu já comecei a vender. É só aceitar e ir embora. Sabe aquela máquina? Já está vendida, inclusive. Puta, faz o que você quiser. Foda-se, também não tô nem aí mais, vambora. Tamo junto, é pra quebrar, vamos quebrar junto então. Foi aí. E vou Legal. te falar, deu certo. Viramos uma montadora. E olha que eu torci contra, hein? Eu falei, ele vai se foder. torceu, Nossa, mas eu né? ele Pra tá me morto né, espezinhar agora. depois, né? Tá vendo? Deu errado. Mas assim, foi legal. Mordi Porque a assim, língua. além de... Somos sócios há 20 anos ou mais. Mas o Victor tá com... E 21. aí também teve o apoio. Teve o choque, né? Aham. Que é uma mudança de modelo, é um negócio que, né? Ainda mais de supetão, sem muito planejamento. E ele tava se preparando e eu não, né? Eu só tava continuando indo pra baixo. Tava só Ele seguindo. tava... Aham. Aí eu falei, puta, aí... Da revenda, do brinde corporativo. E hoje nós somos clientes da MZ Lume. Deve ter muita gente aqui nos assistindo também, que é porque vocês acabaram se tornando um dos maiores dentro do segmento aqui, fazendo essa revenda para os brindeiros, né? E o maior público hoje de vocês é a revenda ou ainda é a venda direta? É a revenda. É a revenda. Representa uns 60%, talvez até entre 60% e 70% do nosso... Quais são hoje os produtos top 3 ali que mais saem, que mais vendem hoje? Moleskine, caderno. Cara, eu acho que... Agenda não, mas são os blocos, né? Os blocos executivos. As também. partes dos blocos ali. São os três. E a agenda, nós temos agenda diária, mas ela é sazonal. É só final de ano. Final de Junto com ano. o calendário de mesa, calendário de parede e tal. Então isso aí esquece. Os top 3 Só final do ano mesmo. Legal. Qual que é o diferencial hoje da MZ? Até porque a gente sabe que existe esse mercado da importação, a gente sabe que o importador também tem um Moleskine, também tem um caderno. Por que a MZ se diferencia deles? Olha, eu vou te falar, Rogério. Se não fosse o material ser personalizado, mas quando a gente fala em personalizado, é quando ele é totalmente 100%. personalizado. É aquele material 100% feito para o cliente. Exato. Nós não estaríamos vivos assim no mercado, tá? A gente ia ter que buscar outra alternativa. Arrumar mais coisa pra vender. É isso que nos faz competir e estarmos vivos no mercado, porque é impossível competir com o importado. E assim, a gente, nesses anos todos aí no mercado que nós temos, nós aprendemos o quê? A gente tem que ser parceiro do revendedor. E muito, Sim. mas muito parceiro. A gente dá uma consultoria, sabe, do começo ao fim, porque o nosso segmento, ele é técnico, ele não é que ele é difícil, complexo, não é nada disso. Ele é técnico e tem que ser explicado, né? Mas assim, quem está na linha de frente do revendedor, ele não é obrigado a conhecer essa parte técnica. Sim. Então, quando chega na gente, a gente te dá todo o suporte. Até Nós porque temos ele uma não vende equipe... só isso, né? Ele vende 3 mil produtos. É. Como é que ele vai saber Sim. tudo? Não tem condições. Eu até comentei contigo que eu estou desenvolvendo uma cartilha, porque mesmo com todo esse suporte que a gente dá, às vezes o vendedor está ali na frente do cliente e mesmo assim ele acaba se metendo numa fria por falta de ter um pouquinho de conhecimento técnico. Eu acho que o legal é se vocês conseguirem trazer esse treinamento desse produto para dentro da revenda. Porque muitas vezes o vendedor, quando ele talvez, eu acho que seja dessa forma, ele vai pedir um orçamento para você e falar, ô Machado, me dá um orçamento aqui do Moleskine. Tá, mas qual é o tamanho desse Moleskine? Qual que é a gravação? É na folha? É na capa? É na contracapa? Tipo Qual de que é o tamanho? acabamento. Qual que é o tipo de acabamento? Então, muitas vezes, falando como revenda aqui, né, que a gente revende o produto de vocês, muitas vezes a gente não sabe essa informação. E aí pega uma referência do lado importante, não, faz igual esse aqui, só que com uma personalização, e não é dessa forma. Mas todo dia acontece isso. Imagina, se acontece, achei que não acontecia. Achei que era só com a gente que acontecia. Não é, infelizmente não. E nós estamos hoje num drama de cor, né, Machado? Nossa senhora. Eu tô olhando o seu azul aqui, cada vez que eu olho um azul dá até tremedeira, porque as pequenas quantidades a gente faz na impressão digital, Uhum. as pequenas demandas. E a digital,
ela tem uma característica de carregar o magenta, que é o vermelho, né? E aí ele bate em cima do azul, o azul começa a ficar roxo. Aí começa a virar uma odisseia ali, interminável, pra gente tentar acertar a cor, e começa um sofrimento. Eu falo, não, essas características técnicas que a gente tem que passar para quem tá na linha de frente, até para prevenir, até para preparar, Sim. né? Porque se a comunicação é legal, você pode até ter estresse, mas pode ser menos. Pode ser menos doloroso o caminho, né? Sabe? Vai dar certo. E essa, vamos dizer assim, essa inovação que a gente está tendo hoje dessas máquinas digitais, isso tem ajudado a melhorar o processo ou tem trazido problemas como esse aí, por Melhora, exemplo, mas não de resolve. A gente já tem máquina digital há, sei lá, 10 anos. Começamos com máquina pequenininha, hoje a gente tem... Acho que a nossa última que saiu, né? Tem uma máquina de ponta. Tem máquina de ponta, mas tem o problema, diminui. Menos marca, tal, chega mais próximo, etc. Mas não resolve, não tem jeito. Isso não... Desistimos já, não tem como. O problema é a gente realmente fazer esse trabalho de comunicação, que eu acho que aí você suaviza. Mas assim, a gente estava comentando, você faz 100 trabalhos, 99 dá tudo certo. Aquele que deu problema é o que marca, né? E aí o pessoal esquece e fica martelando. Eu falo, não, gente, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Faz parte. A gente estava no evento da Celebrare e estava falando até com o Plínio, eu acho que da BB, e ele falou que teve um pedido devolvido de 5.000 canecas, porque o cliente achou ruim por causa de 1 milímetro na gravação. Acho que você estava lá, né, Pedro? Eu acho que a gente foi no jantar, acho que eu lembro que ele comentou algo do tipo. Então, quer dizer, às vezes você pode esbarrar num problema que para nós né, não é relevante, mas para alguém que está do lado de lá é. Perfeccionismo, no caso? Perfeccionismo. Tem muito, né? Tem muito. A pessoa do outro lado lá, a gente não sabe com quem tá lidando, né? Muitas vezes tem a pessoa que vai no mínimo detalhe ali, né? Eu acho que o negócio é a gente não se estressar, sabe? Sim. Você tem um mecanismo para você reduzir a carga de estresse, porque estresse vai ter. Sim, eu acho que faz parte. Desculpe. A característica do segmento é urgência. Urgência e emergência. Então você tá naquele... Sabe, não é um ramo que ali você faz tudo na tranquilidade. São casos raros. Mas até pegando esse gancho, vocês que estão no mercado há muito mais tempo do que eu estou nesse mercado aí faz mais ou menos 4 anos, indo para o 5º ano, e eu vejo que essa é a principal dor, que é essa questão de prazo. Será que não é nós mesmo, como empresas, que devemos começar a educar esse cliente de que, não dá para fazer, não consigo te atender, me procura antes, porque isso gera o efeito cadeia, né? Porque esse cliente chega lá na gente, que chega em vocês e vira lá um efeito, uma cascata, e todo mundo tem que correr para atender aquele cliente, cara. Tá disposto a pagar? Tá disposto a pagar? À noite custa caro. Então, mas é aí que eu acho que tá o grande erro, porque muitas vezes a gente não cobra por isso. Então, aí tá o problema. Não cobra. Eu não vejo problema nenhum em ter que fazer muitas vezes a gente, você quer um projeto para antes, tá bom, vou cobrar uma taxa de antecipação, vou cobrar... Às vezes ele cobra o mesmo que ele cobraria para entregar no prazo normal. Não dá. Aí é um erro sabe? Se o cara precisa, não tem problema nenhum você criar um turno para poder atender o cara lá numa necessidade dele, porque teve falta de planejamento e tal. Se ele tá disposto a pagar, não vejo problema nenhum disso aí. Não acho que isso seja um problema. Eu vou te falar, Rogério, ao longo desses anos, isso eu acho que nunca vai se resolver. Não sei, nunca é muito tempo, né? Nunca é muito tempo. Mas é uma questão cultural, e você mudar a cultura é muito complicado. Vocês passaram por, né? A gente está falando algumas mudanças. Como que vocês veem o mercado daqui para frente? O mercado de brindes, o mercado voltado para os produtos que vocês fazem, tem alguma coisa que vocês já estão olhando, talvez de um produto diferente, algo, porque como vocês mesmos falaram, antes era agenda, aí virou Moleskine, agora tá voltando pro caderno, um pouco do Moleskine. Como que vocês veem essa transformação e esse futuro? Eu acho que você tem que estar super antenado, cara. Porque nós passamos por toda, né? Para começar, nós somos da geração analógica. A gente já viu de tudo.
Eu sou formado em datilografia. Eu também. Eu digito com as duas mãos. E sem olhar, hein? Eu não fiz datilografia, mas eu fiz digitação. Lembro na época de curso de computação, de informática, eu fazia digitação. Eu formatava os computadores antes de ir embora. Né? É até legal que os caras falam que a nossa geração é a geração mais foda que tem, que a gente veio lá do Telex, né? Pô, eu fui office boy da época do Telex. Manda um Telex pra não sei aonde. E lá vai a gente mandar o Telex. Então, a gente viu muita coisa se transformando. Vê ainda, né? Agora a IA. Eu ia perguntar isso. Como é que a inteligência artificial hoje já está no segmento de vocês? Já está nas máquinas, já está no atendimento? Vocês já estão usando o IA lá dentro? A gente usa muito... Estamos muito aquém do que ela pode oferecer, com certeza. Sabe, é um novo passo. A gente sabe que é irreversível. Eu me lembro até hoje quando... Pô, quem veio falar, pensa que eu tenho uns 80 anos, mas não tá por aí. Mas quando saiu o computador, a gente ficava... Os boys, né? Ficavam falando, eu acho que esse troço... não vai pra frente, não vai voltar pra trás mais. Não tem mais jeito desse... Né? A gente ficava olhando... Como se fosse um... Você teve bip ou não? Bicho, né? Bip eu não cheguei a ter. Eu tive os primeiros celulares que foi aqueles... Os Nokia lá, aqueles grandão, eu tive. O jogo da cobrinha, né? Também. Mas o bip eu não cheguei a ter. Mas eu lembro que, se não me engano, meus pais tinham. Mas eu lembro que pra bipar tinha que ligar numa central, falar o que era a mensagem pra chegar pra pessoa. Né? Então a gente viu tudo isso, né? E isso é legal. É legal porque também a gente conseguiu acompanhar, né? Sim. A gente tá no mercado com a empresa... produzindo há 18 anos e estamos aqui, né, para contar a história, estabelecidos. Então a gente sobreviveu acompanhando também as transformações. Eu acho que o nosso mercado também ele está em movimento, ele vai se transformar. Talvez dentro do nosso segmento, que é essa linha Office, talvez surja algum outro produto, caderno inteligente, né, que já apareceu. Já estão falando bastante de caderno inteligente. Né? Talvez ele pegue e tenha uma atração, não sei se ele vai ter, talvez alguma outra alternativa, mas assim, o que a gente percebe é que os produtos eles se estabilizam, eles têm um pico, depois eles se acomodam, encontram uma acomodação. Até hoje tem quem goste de agenda diária, né? Até hoje tem quem gosta de caderno, tem gente que fala, nossa, não sei como vocês sobrevivem, porque eu só uso tablet e tal. Eu acho que enquanto o ser humano estiver aprendendo a ler e escrever no papel, sabe, sempre vai ter esses produtos que a gente trabalha. Evidente que pode aparecer uma ou outra novidade, né? E a gente tem que estar antenado, para você não perder o time das coisas também. Eu acho que isso passa muito pelas gerações. Eu acho que enquanto a bateria puder acabar, nós ainda temos... Ainda tem. Eu sou de uma geração onde eu já não tenho muita habilidade com caderno. Eu já gosto de colocar tudo aqui no celular, eu já anoto no celular. Já tentei me adaptar com caderno, com caneta e não consigo. E você vê que essas gerações novas são assim, mas em compensação tem pessoas que não, prefere ali o caderno, prefere o famoso caderno e a caneta. Eu acho que é aí que entra talvez um trabalho muito de vocês, né, que é estudar e, o que será que vai chegar aí mais pra frente para tentar antecipar isso, para já trazer esse movimento, começar a fazer esse movimento dentro do mercado, né? A gente sempre tem que ficar ligado no que está acontecendo para não perder o timing das coisas, né? Eu tenho muitos amigos que também estavam no segmento do brinde corporativo, que fornecia para revenda, e quando o caderno executivo deixou de ser campeão de venda, e veio o Moleskine, eles não quiseram se adaptar e aprender a fazer. E aí esses caras acabaram, sabe? Ficando para trás, encolheram demais, alguns até saíram do mercado. Eu não queria. Eu falo, troço horrível esse negócio redondo. Eu não queria. Foi outra briga que eu tive com ele também. Não, a gente precisa... Quem que vai usar esse troço aí? Troço ridículo. Fica montando no cantinho redondo. Faz o caderno que é mais fácil, mais bonito, todo mundo usa. Não, tem que ter. Mas é um engraçado, né? É um diferencial, é o que muda tudo, né? Às vezes por ele ser redondo, por ele... Sabe por que é redondo? Pelo Moleskine ter os tamanhos diferenciados, desde aquele que você leva no bolso, desde o maior. Então você consegue ter muitas possibilidades ali, né? Sabe por que é redondo o canto do Moleskine? Não. Porque o Moleskine, na realidade, é uma marca, né?
E o original, ele é o pequenininho. Ah, aquele Usado de bolso pequenininho. Pra você colocar no bolso ele não enroscar. Moleskine não é um tipo, então, é uma marca. marca. Moleskine é uma marca. É o Bombril. Bombril Moleskine. Ah, entendi. Então, pra você colocar ele no bolso, aí ele tem um canto redondo pra ele não enroscar. Só pra eles inventaram aquele canto Mas faz redondo. sentido. Mas dá um trabalho. Mas faz O cara que sentido. inventou isso aí não pensou o que É o ia fazer, né? diferencial. Cantinho redondo. Que deixa ele já com uma característica, né? Bem diferente do trivial. E hoje, quando vocês fazem, a maior parte da demanda é do Moleskine, geralmente é porque a capa ela é 100% customizada ou vocês têm customizado muito páginas também? Também. Quando o importado, ele perde para nós quando o teu cliente quer que a capa seja colorida, que tenha alguma inserção de publicidade dentro dele, que o miolo seja personalizado, aí ele perde. Deixou de ter só o nome na capa, o chinês já perde. A gente fez um trabalho, não sei se vocês vão recordar, mas a gente fez um trabalho há um tempo atrás com vocês nos cadernos da Sherry Willis. Não sei se vocês se recordam. Foram bastantes cadernos. E o diferencial foi exatamente isso, porque a gente conseguiu personalizar a folha, conseguiu personalizar a contracapa, coisa que no produto importado a gente não conhecia. Para consulta de vendedor, acompanha o cara, ele não perde as folhas e tal, isso é importante. Legal. E qual foi o maior aprendizado de vocês ao longo desses 16 anos, né? Ao longo dessa trajetória? Mais 20 anos que a gente tem dessa história aí. Eu diria, até, Rogério, até pesquei uma colega falando, muitos, tá? Para começar, eu acho que a gente às vezes comenta, para você começar a empreender, no Sebrae a gente até falava sobre isso. Falei, acho que quando o cara vai lá abrir um CNPJ, sabe, devia ser que nem como uma carta de motorista. Fala, não, vamos fazer um cursinho primeiro, cara? Porque assim, a gente é dessa época que é tudo no peito e na raça. Tem muita gente hoje assim ainda, né? É que hoje tem acesso à informação muito mais fácil, o empreendedor hoje ele consegue ter mais base ali para ele começar. E a gente é tudo no peito e na raça. Foi na época, né? A gente começou vendendo e tal, e a coisa foi indo sem planejamento, sem conhecimento. Então, assim, experiência... Olha, eu vi uma colega dizendo que CPF tá misturado com CNPJ na mesma conta corrente, vira um rolo, paga o mercado, paga a gasolina, paga o... Isso é um erro fatal. Concordo 100%. Sabe, e a gente custou também. Lembra que eu te falei que eu fiz um curso de controle financeiro? Que a gente não sabia o que era capital de giro, o que era ponto de equilíbrio, o que é precificação, não sabia nada. Você fazia ali no mercado gráfico, antigamente tinha um costume, né, Machado? Quanto custa essa caneca? 10 vezes 3, vendo. Papel vezes 3. Era assim. Qualquer coisa. E batia com E não sabia que ele tinha o custo fixo, operacional, o custo da máquina, da luz, da energia. Trouxa, imagina. Né? No final do ano caiu os 13º, você fala, e agora, meu Deus, férias, 13º. Então, um erro bobo, assim, né? A gente pegou uma época que os bancos estavam dando banco dá dinheiro. A gente acreditou nisso, que o gerente falou. Tem uns empréstimos aqui, pega, porque você pode comprar bem ali, não sei o quê. Eu falei, é verdade, vamos pegar. E o dinheiro sem planejamento e sem finalidade, você tá lascado, meu irmão. Você gasta ele, não percebe no quê? No final você gastou tudo, não investiu em nada e acabou o dinheiro e você teve para pagar. Sem lista de compra, você já foi? É verdade. Vou pegar um pão, mentira. Você sai com a cesta cheia de tranqueira que você não precisa, vai com a lista. Tá lascado. Mesma coisa com o dinheiro do banco. Essa é uma dor do mercado em si, né? E até uma curiosidade, hoje eu faço parte ali também do Sebrae, né? Tem um programa lá dentro dos Empretex também, até hoje. Tem uma estatística, cara, que hoje, a cada 100 empresas, 95 empresas fecham nos primeiros 5 anos. Por quê? Por conta disso, né? Quando você vai lá na junta comercial, o cara ele não pergunta, você sabe precificação? Você sabe finanças? Exatamente. Você entende de... Não, ele tá aqui, seu CNPJ, se vira, meu amigo. Se vira, dá seus pulos aí. E aí o cara morre né? Sem nem começar a nadar. Sim. E nós aprendemos isso a duras penas, sabe? Depois dessa fase, dessa transição que foi, né, Machado, foi um ponto de inflexão para nós. Foi inclusive mudando toda essa questão de gestão de tudo. Uma das coisas que nós colocamos na cabeça é o seguinte: vamos ter o nosso capital de giro.
Vamos parar de enfiar dinheiro no rabo do banqueiro, cara. Para com isso. Os juros brasileiros são inacreditáveis, bicho. Nossa taxa atual de juros hoje tá. Esses caras são assassinos de empresários, cara. Sim. São assassinos de empresários. Eles te oferecem o empréstimo e você vira escravo de banqueiro. Você trabalha... É pior do que agiota. É uma agiotagem oficializada. A verdade é essa. Então o empresário tem que se educar financeiramente. Começa pequenininho, já coloca a meta, coloca o objetivo de você se livrar de banqueiro o mais rápido que você puder, sabe? Claro, Legal. Tudo bem, vai pegar um empréstimo planejado, vai comprar um equipamento, ele vai se pagar, ele vai te dar retorno, é válido. Mas toma cuidado, porque a gente se perde no meio do caminho. Olhando para o segmento de vocês hoje, principalmente essa parte aqui, né, gráfica, voltado para os brindeiros, a gente sabe que também tem outras empresas que fazem a mesma coisa. Qual o conselho que vocês dariam, assim, de ponto de atenção, cara? Olha para isso daqui, antes de qualquer coisa. Quem tá querendo começar? Para quem tá querendo começar no ramo. Eu Menos começaria entusiasmo. por aí. Eu começaria por aí, sabe? Olhar essa parte de gestão. Fundamental, seja do tamanho que for. Separa CNPJ de CPF, fundamental, até para você entender, aprender a precificar, né, Machado? Exatamente. Aprende a precificar certinho, porque senão você vai quebrar. A gente estava dizendo a guerra de preço, né? Essa autofagia que tem, né? Todo mundo se matando. E aí você vai ver lá no final. Eu estava até discutindo com o Machado de um produto que a gente teve aí, na linha final, uma margem de 10%. Eu falei, não vale a pena. Um banco de investimento, investir de 400 pau. É que às vezes a gente olha só o valor final do faturamento, né? Pô, isso vai me virar 500 mil de faturamento. Mas e a última linha lá? Quanto essa última linha te gerou? Às vezes é melhor você fazer um pedido de 100 mil que a última linha vai tirar mais do que esse de 500. E outra, você tem que avaliar o risco que você está correndo, né? Uma margem de 10%, qualquer problema no meio do caminho, você tá ferrado, cara. Sim. Acabou aqueles 10%, não vai cobrir, né? Então você tem que ter uma margem razoável ali, até para valer a pena também o negócio, né? A gente tá no negócio para ter lucro. Sim, sim. Na é verdade? Mas não é só isso. Faz um cursinho lá no Sebrae, vai lá, é de graça, né? Normalmente, tem alguns pagos. Mas assim, para começar, o pessoal vai te ajudar bastante. Dentro do nosso segmento, você tem que ter um conhecimento técnico. Você tem que ter um conhecimento técnico para você poder atender direito. Para você poder dar assistência certinho, né? Pra você poder acolher. Tenha muita paciência também, perseverança. Porque assim, são os diferenciais com quem você está conversando. Você dá uma bela de uma consultoria, você ser mais ouvidos do que falar, sabe? Você entender mais do que você... e pegar aquela mensagem, aquela comunicação. Dá para você seguir em frente, né? São as premissas básicas de um bom atendimento. Procedimento, isso é importante demais. Procedimento, processo, né? O cara pula, ele resolve pelo cliente dele, aí depois o cliente dele fala, mas não era isso, mas quem resolveu? Fui eu. E aí, sobe pra quem? Aí sobe pra gente ter que ajudar o cara que fez merda lá atrás. E vocês ainda têm uma certa dificuldade, né? Porque vocês não têm acesso ao cliente final, muitas das vezes. Tem um intermediador ali. Que às vezes é chato. Que às vezes é chato, tem vários tipos de intermediadores, né? E às vezes o intermediador assume, não, faz dessa forma, na hora que chegar lá no cliente final não era aquilo, e aí ele vai falar, não, mas a culpa não é minha, não, eu falei que era dessa forma e você fez de outra. Não tem essa responsabilidade de assumir o que ele fez. Então, acho que essa questão do procedimento, do processo de talvez, vamos lá nos clientes, vamos ensinar eles a trabalhar, isso ajuda a evitar muito desses conflitos também, né? É o nosso projeto agora para daqui para frente, sabe? A gente fez um treinamento na Creativium, uns anos atrás, né? Foi muito bom, né? Legal. Pegamos toda a equipe, montamos um programinha, foi super funcional. O pessoal tirava umas dúvidas que a gente acha, quem tá de fora acha até, quem tá no ramo fala, mas isso é bobagem.
Mas não é bobagem, ele não sabe. Eu gosto de quem conhece. É bobagem para quem conhece. A gente né? tem aqui assistindo, o nosso público é o nosso mercado, principalmente. Cita pra gente aqui 3 problemas que talvez a gente consiga evitar, até pra quem tá nos assistindo já começar a pensar nisso, quando entrar em contato com vocês lá, opa, deixa eu já passar essa informação. Cor, variação de cor. Cor e a variação. O que é legal a gente enviar? Talvez, eu não sei se vocês usam lá se é o CEMIG, se é o hexadecimal da cor, se ainda é o Pantone. Então, usa tudo, depende do que o seu cliente quer. Eu faço questão do meu Pantone. Tudo bem, que é o Pantone tem o custo. Não faço questão, eu tenho uma referência. Teu aqui, ó, teu laranja e teu azul aqui. Não, eu tenho uma referência. Tudo bem, vamos procurar aproximar. Não, eu quero exatamente isso. Tá disposto a pagar? Tô, você já tem. Entendi. Sabe? Ok, te resolve isso aí, não tem problema nenhum. Olha só, porque muitas vezes a gente acha que a cor não influencia no preço. Influencia. Vira outro processo. Ele sai da digital, que eu dou um Ctrl+P e sai a Entendi. folha, pá, entrar com mistura de tinta, chapa, olha entrada só. de máquina. Uma folha já sai impressa na digital. Para acertar um Pantone numa máquina de offset, Que offset. é 200 folhas. Então você vai pegar isso e jogar fora para depois começar a rodar o serviço. Se der tudo Legal. certo, 200 folhas. Digital você já na primeira já vai embora. Alguém paga essas 200 folhas, não sou eu, óbvio. Aham. Né? Então Sim, precisa ver o que Tá o no cara custo de alguém. de quem tá. De quem tá comprando. Sim. Não tenho tanta exigência assim. Então tudo bem, vambora, tá aqui. Vamos no... Layout também apanha muito. Cara, não presta atenção em texto, manda de qualquer jeito, manda o negócio todo quadrado. Aí a gente tem que colocar a mão no serviço, aí a gente manda de volta pro cara. Não cobra por isso. Aham. Quer ver um negócio que eu fico puto? Ele manda um negócio todo quadrado, a gente vai lá, arruma, manda, fala, gente, olha direitinho, porque nós não conhecemos o produto. Pode ter problema de texto, tal, não sei o quê. Sim. Não, tá tudo certo. Beleza, manda bala. Puta, a gente viu um texto aqui que deu problema. Tem que refazer. Porque você que mexeu no arquivo, e aí, mas eu nem cobrei pra fazer isso, eu tava arrumando o seu problema. ajustei o seu... Pedi pra você arrumar o negócio, pra você ver o negócio pra gente poder soltar. Não, agora virou problema seu. Entendi. Chegou uma época que a gente não colocava a mão. Falei, não A vai gente colocar a não mão em coloca nada. a mão em arquivo, mas... Tá certo. Justamente porque você acaba assumindo para você Uma responsabilidade que não é sua. Você foi tentar ajudar e você acabou assumindo uma responsabilidade que não é sua. Exatamente. E aí o canhão vira para você, né? Então vamos lá, ó. Cor, layout. Tem mais algum ponto que é importante? A gente pega alguns problemas assim que chegam uns materiais para nós, para orçamento, e o vendedor não sabe que ele precisa descobrir tecnicamente o que é aquilo. Legal. Não tem formato, não tem tipo do papel. Não sabe o tamanho, não tem sabe... o descritivo, sabe? Aham. Ou ele manda o arquivo tá como uma imagem, você não consegue mexer em nada. Aí ele tem que pedir para o cliente mandar em vetor. Tem um arquivo que a gente pode ajudar a construir um mockup. Tipo, você manda um arquivo do seu cliente que ele quer fazer um Moleskine. Aí quando chega para nós, ele tá com uma imagem, um JPG. A gente fala, a gente não consegue mexer. Sabe? Aí, por quê? Porque ele não conhece. Se ele, né, esse treinamento que a gente tá dizendo, se ele conhecesse, ele já se antecipava. Falava, olha, eu preciso receber um arquivo em PDF, em vetor, que aí eu consigo fazer a montagem do mockup para você. Porque a gente tem esse processo de segurança. Todo arquivo que chega, a gente monta o mockup. E aí manda de volta para você aprovar. Aí volta para nós aprovado. Depois de aprovado, a gente faz uma peça física e manda um vídeo para você aprovar de novo. Aprovação. Mesmo assim dá problema. dá Abrindo, problema. mostrando, olha, tamanho, acabamento, elástico, vira, folhinha, tudo bonitinho. Ainda assim passa. E ainda assim dá problema. E sabe por que dá problema? Porque assim, às vezes o cliente final contratou a agência, que contratou você e que... E chegou em vocês para Chegou em fabricar. Aí eu tô falando com você, mas o cara não tá falando com a agência. Eu não sei, pode ser que ele tenha medo, tenha receio. Pô, eu não vou ficar enchendo o saco. Mas essa comunicação, às vezes, é fundamental. Eu te mando um vídeo, aí você manda pro cara da agência, valida. E o da agência também precisa mandar pro cliente, porque se o da agência também segurar, não adianta. Como o Machado diz, tira do seu. Tira do seu rabo, cara. Passa para alguém aprovar isso. Passa a prova lá, você vai estar também municiado. Fala, não, eu mandei pra você, aprovou. A gente já teve algumas ocasiões que acontece mesmo no dia a dia do cliente aprovar a arte, você ir lá fazer e depois o próprio cliente aprovar a arte, aprovar o vídeo, muitas vezes aprovar a peça e aí ele chega na mão dele, ficou faltando um acento aqui. Aí hoje a gente também documenta e faz ele assinar um termo. A partir do momento que você aprovou o vídeo, não tem mais volta. Então não adianta você vir reclamar depois falando que faltou um acento. Se a gente não conseguir refazer,
é perda, não tem o que fazer. Você vai ter que assumir a responsabilidade, porque a gente também tinha muito problema com isso. Então a gente também tem todo esse fluxo, cara, aprova o vídeo, aprova a peça, quando tem no caso de uma revenda manda, pega o vídeo da revenda, manda lá pro cliente, quando aquele cliente não aprovar, a gente não segue. Então, mesmo assim ainda acontece problema, cara, mesmo assim mas reduz bastante, reduz a probabilidade de dar problema, reduz bastante. Reduz. Eu acho que se a gente começar a dar esse tipo de treinamento, a gente vai ajudar bastante. Legal. Você aí que é do mercado de brindes, que cota com a MZ, que cota também com outras empresas aí, esse tipo de materiais, fica a dica. Sempre se atentar à cor, sempre se atentar ao layout e conseguir ser o mais técnico possível ali em questão do produto, do que você está buscando. Então, tenta sempre tirar isso do seu cliente, tá? Como é que a gente faz para encontrar a MZ Luzi hoje na internet? Qual que é o Instagram de vocês, site? Como é que a gente faz para encontrar vocês? É muito fácil, nós temos o site ativo lá, www.mzlume.com.br. Também mesmo no Instagram, no Facebook, estamos nas redes sociais. E WhatsApp, é o número da empresa, 37985473, DDD 11. Bacana. Só chamar. Tá, a gente coloca aqui também depois um QR Code para acesso direto com vocês, tá? O nosso podcast ele tá chegando ao fim. Aqui nosso tempo hoje foi um pouquinho mais curto. Eu vou passar um recadinho aqui, mas antes eu quero que tanto você, Machado, quanto você, Maurício, pensa em uma frase, em uma reflexão para a gente passar aqui para quem está nos assistindo. Então, uma frase que talvez vocês tenham como vida ou que vocês aprenderam durante esse percurso, tá? E você aí que está nos assistindo, aproveita esse momento para curtir, para compartilhar, principalmente aí, você que é um empresário, que tem uma empresa de brindes, que tem um time comercial, que muitas vezes faz cotação com a MZ ou com outras empresas, compartilha esse vídeo, porque além de um bate-papo, a gente gerou várias dicas aqui, trouxemos vários insights para você também, então compartilha isso com as pessoas que você conhece, tá? E novamente, aproveita esse momento, vou deixar aqui de novo o QR Code do Grupo Celebrare. Então, todas essas dores que a gente falou aqui, um pouco do nosso bate-papo, isso também são discutidos em rodas lá dentro do Celebrare. Então, a gente tem uns momentos onde todos os donos das empresas, os empresários se reúnem e conversam sobre o mercado. Então, aproveita, chama também o pessoal do Celebrare aqui e conheça um pouquinho mais. Vamos lá, Mauricião, vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar um recado aqui para quem está nos assistindo. Eu vou deixar um recado para o pessoal da revenda, para os brindeiros, e dizer que nosso ramo, nós somos privilegiados, e nós estamos num ramo que ele tem uma atividade intensa, dinâmica, ele por vezes é carregado de estresse, mas eu posso dizer com toda certeza que ao longo desses anos eu aprendi que tudo se resolve, tudo dá certo no fim, sabe? Vamos reduzir o estresse, vamos reduzir essa tensão que muitas vezes é desnecessária, porque a gente está junto e a gente acaba resolvendo o problema. Vamos seguir nessa jornada com menos desgaste, sabe? Mental, com a energia mais lá em cima. Eu acho que é possível a gente seguir em frente com mais qualidade de vida. Muito bom. E você, Machado, qual é o conselho que você deixa para quem está nos assistindo aí? Atenção, segurar isso aí tranquilo, não tem vai ter problema, mas com tudo isso é melhor do que cortar cana. Ficaram falando para mim uma vez. Então, só que até atenção mesmo no que está fazendo, procedimento, para evitar dor de cabeça, problema para frente. Não tem muito o que inventar. Não? Legal. Agradeço vocês, espero recebê-los aqui numa outra oportunidade para falarmos de outros temas, de outros assuntos. Gostaria de passar aqui algumas horas para... Hoje a gente falou mais do lado do empreendedor, mais do lado do empresário. Quero ter a oportunidade de trazer vocês aqui para mostrar os produtos também, para quem está nos assistindo e tudo mais, tá? Então, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que vai agregar bastante o público que nos assiste e para mim também foi uma aula. Foi um prazer nosso, Rogério. Obrigado.